Esse Boa Noite Internet é um oferecimento de pessoas como você que apoiam esse trabalho de contar histórias e ainda ganham benefícios exclusivos. Para saber mais, é só acessar boanoiteinternet.com.br/assine. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Era a segunda metade de 2017. Pela primeira vez na vida, já com mais de 40 anos de idade, eu estava fazendo terapia. Tinha sido um ano difícil para mim, eu trabalhava no Facebook e eu estava tendo aquele sintoma bem comum de quem está passando por burnout e nem sabe disso. Eu ficava o dia todo no escritório, sentado naquela cadeira Herman Miller, caríssima e absurdamente confortável, olhando para o teto, perdido no barulho da minha cabeça. Aí eu parava e lembrava que eu estava há horas naquela apatia e que isso ia fazer com que todas aquelas coisas que as vozes na minha cabeça estavam dizendo, aí sim, elas iam virar verdade. Nas primeiras sessões de terapia, eu segui aquele script que os psicólogos devem ouvir em toda consulta, que eu não estou satisfeito com o meu trabalho, que a minha empresa é isso, que o meu chefe é aquilo, ninguém me entende, o capitalismo é cruel, é tudo um moedor de carne. Então o terapeuta, muito sério, me perguntou se eu não trabalhasse lá e se eu não precisasse me preocupar em ganhar dinheiro, qual seria a minha profissão? A resposta, certa, honesta para essa pergunta é ficar o dia todo jogando videogame, mas eu tentei levar a coisa a sério e realmente responder de verdade. Então tá, escritor. O que eu queria era ser escritor, pensar em coisas e depois colocar tudo em palavras para outras pessoas lerem. Que essa era um tipo de ideia que me animava só de pensar. Então ele fez uma pergunta muito importante que na hora eu nem dei tanto valor assim, mas que eu nunca paro de pensar até hoje, 5 anos depois. Tá, mas você quer escrever ou você quer ser escritor? Eu até hoje não sei se eu entendi direito a pergunta do jeito que ele estava querendo, mas deve ter sido a primeira vez que eu virei e falei, mas rapaz, esse negócio aí de fazer terapia é bom mesmo, hein? Porque isso me fez descobrir o que eu queria fazer na vida. E não era escrever. Eu não queria ficar na frente de um teclado todo dia escrevendo alguma coisa. Eu queria os aplausos, eu queria poder chegar nas festas regadas a espumante e canapé e quando alguém me perguntasse o que eu fazia, virar e dizer, eu sou escritor, você já leu um dos meus livros? E todo mundo ficar humilhado com a minha inteligência, porque aquelas pessoas ali tinham profissões chatas e caretas, enquanto eu era escritor. Foi ali que eu desisti de escrever. O que eu queria era só a medalha, o prêmio, a fama, o crachá, o cargo, CEO, senador, popstar, podcaster, rico e famoso, funcionário do Facebook. Só de me imaginar sendo escritor todo dia, eu entendi isso, de as pessoas idealizarem uma profissão achando que é só diversão e ingresso grátis para o Rock in Rio. O fim dessa história você já conhece, porque você está ouvindo o fim da história, que é esse podcast, o Boa Noite Internet, as 4 temporadas, os mais de 70 episódios, fora as newsletters exclusivas. É assim que a história termina. O segundo episódio do Boa Noite Internet saiu mais ou menos 1 ano depois de eu ter ouvido essa pergunta. Se chama Você Não É o Seu Crachá e nasceu porque eu queria falar para as pessoas que eu não estava sabendo lidar com essa coisa de ser ex-Facebook. Porque eu era o Cris do Facebook, era o meu sobrenome quando as pessoas me apresentavam. Mas só agora eu conectei os pontos de que a pergunta você quer escrever ou ser escritor também era para ser a chave para esse sentimento de estar perdido no Facebook, de não saber mais quem eu era. Quando eu entrei lá na Mark Zuckerberg Corporation, lá em 2013, o meu departamento estava começando, eu fui a segunda pessoa da equipe na América Latina. Quando alguém perguntava o que tinha para fazer, eu respondia tudo, tem que fazer tudo. Era o famoso mundo de possibilidades. Em uma das entrevistas lá com o VP Global da porra toda, ele me perguntou por que eu queria entrar no Facebook. Eu respondi uma das coisas mais arrogantes que eu já disse na minha vida. Eu falei que eu queria mudar a publicidade mundial. Eu. Nem formado em publicidade eu sou. Mas eu queria aproveitar essa nova plataforma para deixar a publicidade mais parecida com o que eu achava que ela devia ser. Sem nunca ter parado para pensar nessa pergunta, eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Não que eu soubesse como, mas eu sabia o que eu queria fazer. E, de certa maneira, foi o que aconteceu. Eu e o pessoal que trabalhava fazendo a mesma coisa que eu, a gente foi conseguindo. A gente ajudou a inventar novos formatos, ensinou os anunciantes que aquilo ali era diferente, mexeu na cabeça das pessoas, um treinamento de cada vez.
Agora, com a tranquilidade e a distância dos anos, eu consigo ver que 5 anos depois da entrevista arrogante, a história já não era a mesma. Eu estava fazendo o que precisava ser feito, o que esperavam de mim. Eu pulava de projeto em projeto, de diretriz em nova diretriz, até porque eu já tinha desistido de fazer as coisas como achava que tinham que ser feitas. Eu tinha virado chato que ficava discordando de tudo. Cheguei até a ouvir que eu ficava fazendo drama e eu devia fazer mesmo. Então chega, eu ia ser adulto, entender que a vida não é assim, a gente tem que se adaptar ao meio, ceder, fazer sacrifícios. É isso que os adultos fazem, se encaixam ao sistema. Até que um dia eu mostrei para o meu chefe um projeto que eu tinha montado com outras pessoas lá, e ele delicadamente falou que não era aquilo, que o que eu precisava fazer era uma coisa meio que filosoficamente oposta ao que eu estava apresentando ali. Ele me pediu um plano de trabalho, senão o meu semestre ia ficar bem comprometido. Essa altura eu já estava totalmente afundado no burnout, e quando uma semana depois ele me cobrou o tal plano, eu respondi que o plano era que eu estava me demitindo, não dava mais. Eu achei que meu problema ia estar resolvido, eu ia seguir em frente, eu ia parar de insistir naquilo. Não foi bem assim. Porque a partir dali eu não era mais o Cris do Facebook. Eu era o quê? Eu era um desempregado, em busca de novas oportunidades no LinkedIn. Eu não era mais nada. Se eu não era nada, eu não valia nada. A gente acha que a ordem da carreira é mais ou menos assim. Lá a criancinha pergunta o que a gente quer ser quando crescer. Aí é só passar um tempo descobrindo realmente qual é a resposta dessa pergunta. Astronauta, professor, médico, youtuber. A minha filha de 10 anos já decidiu que ela quer ser youtuber. Depois a gente estuda aquela profissão, começa a trabalhar e assim vai, fazendo aquilo lá que a profissão faz. Ir para o espaço, dar aulas, curar doenças, mandar a galera clicar no sininho e deixar o seu like. Funciona, né? Se a gente abrir o LinkedIn, tá todo mundo lá naquela descrição, a mini bio, um monte de CEO, diretor para tudo que a gente precisar, founders e até youtubers. O LinkedIn é a rede onde as pessoas são, já reparou? Eu sempre tive dificuldade de escrever a minha mini bio. Como assim? Como assim eu vou dizer quem eu sou? Então eu escrevo umas coisas aleatórias, já botei até citação por lá. Até que, enquanto eu escrevi esse roteiro aqui, eu me dei conta que a minha mini bio não fala quem eu sou, ela fala o que eu faço. Em uma outra entrevista que eu fiz para entrar no Facebook, rolou aquela famosa pergunta: onde você se vê daqui 5 anos? Como eu sou um idiota, eu resolvi responder com sinceridade. Eu falei que eu já tinha desistido disso de planejar, que, afinal de contas, todas as coisas que tinham acontecido na minha carreira tinham sido sem planejar, só no instinto, eu fazendo o que achava certo na hora. E que, no fim, tinham acontecido coisas muito melhores do que eu podia ser capaz de prever. Uns meses antes daquele papo, inclusive, eu tinha dito para o meu chefe que eu queria virar sócio da agência. Lá estava eu tentando uma nova oportunidade, provavelmente mais legal, e trabalhar naquela empresa que estava ali mudando o mundo. Então, por isso tudo, eu não tinha plano de carreira. O cara que estava me entrevistando não gostou muito dessa resposta. Ele era o diretor de vendas e estava na cara que ele queria que eu dissesse alguma coisa ambiciosa do tipo: daqui 5 anos eu vou estar no seu lugar, sei lá. Entrevista de emprego claramente não são meu ponto forte e eu quase não entrei, quase não peguei a vaga. Mas veja só você como são as coisas. Bom, primeiro que 5 anos depois daquela entrevista, sabe onde eu estava? Eu estava pedindo demissão do Facebook. Mas isso é só o universo sendo o quê? Um marotinho. Não é isso. É que um dia eu me dei conta de que, na verdade, eu tinha sim um plano de carreira. No caso, esse dia foi hoje, escrevendo esse roteiro aqui, mas tudo bem. As coisas foram bem comigo, não foi por instinto nem sorte. É só que o que deu certo tinha acontecido na ordem inversa da que a gente acha desde criança. Em vez de primeiro decidir o que eu queria ser e ir atrás do cargo ou da empresa, primeiro eu fazia, depois alguém dava um nome para aquilo. Eu não estava preocupado em ser, só em fazer. Eu não abri minha empresa de hospedar blogs, que depois foi vendida, porque eu vi uma oportunidade de negócio, um mercado disruptão em crescimento. Só me pareceu uma coisa legal para se fazer. É um dia lá que um amigo meu contou que não conseguia achar uma empresa de hospedagem de site que entendesse o que era um blog. Eu não virei publicitário porque era uma profissão de respeito, que pagava bem. Eu só vim para São Paulo para produzir podcast em vídeo, isso em 2008, você me respeita, porque parecia divertido. Eu fui fazendo o que eu achava que era a coisa certa para fazer. Dentro da produtora a gente foi descobrindo o que tinha para fazer, então vamos lá, faz aí. Pivotar, que o povo chama, né? Até que a agência de publicidade mais antiga do mundo me chamou para conversar e de repente na minha carteira de trabalho estava lá, plá,
publicitário. É claro, eu sei que eu só pude fazer tudo isso porque eu sempre tive a famosa rede de proteção da família, depois do dinheiro que eu fui juntando. Se desse errado, e algumas vezes deu, né? Só eu ia me dar mal, ninguém dependia de mim. Nem todo mundo tem esse privilégio, mas eu acho que dá para cada pessoa entender o melhor jeito de passar a olhar o trabalho e até a vida pessoal desse jeito. Que é o seguinte: no mundo existem 2 tipos de pessoa. As que focam em ser alguém e as que focam em fazer coisas. Eu posso me definir por quem eu sou na fila do pão, na cadeia alimentar, na linha de sucessão da família real, ou então me preocupar com o que eu estou fazendo, com o que eu entrego. E responder o que eu estou fazendo aqui. É o que a gente falou no episódio anterior lá, que é o propósito, essa palavra gasta, mas que não precisa ser salvar os golfinhos nem mudar a publicidade mundial. É só saber o que está fazendo ali. É bom dizer que o mundo empurra a gente para ser do primeiro tipo, né? Porque é mais fácil se organizar assim. Recrutador não tá nem aí se eu transformo água em vinho, só quer saber quem eu sou na fila do pão. Putz, esse tal de Cris Dias aí deve ser importante, hein? Olha o nome do cargo dele, onde ele já trabalhou. Se o Cris é ex-Facebook, ex-BuzzFeed, bom, alguém já fez o trabalho de decidir se ele é um bom profissional. Chama aí para conversar. Mas, sabe qual o problema de focar em ser alguém? Não sou eu que decido quem eu sou, os outros é que fazem isso. O meu lugar na fila do pão é dado. Ou porque eu nasci na casa Targaryen, ou porque eu fui promovido a diretor global geral de operações, ou porque eu ganhei o prêmio de melhor escritor do ano. Todas essas coisas estão fora do meu controle. Eu dependo dos outros para saber se eu fiz um bom trabalho, se eu sou o que elas esperavam. E elas olham para as outras pessoas que são a mesma coisa que eu e comparam a partir do que se espera daquela função. Me definir por quem eu sou é colocar minha felicidade na mão dos outros. O lugar na fila do pão é importante sim. Logo de cara é o que diz qual vai ser o nosso salário, né? A gente já falou isso aqui várias vezes. Dinheiro é show, dinheiro é demais. O errado é achar que a gente vai mais pra frente na fila do pão se preocupando com onde está hoje na fila. A gente está na fila pelo que faz e para fazer coisas. E eu vou dar uma de Matrix aqui, hein? Mas a fila não existe. A fila do pão não é um objetivo, é só a estrutura que deixa a gente fazer coisas. Eu só fui chamado para mudar a publicidade mundial porque eu estava em um ponto na fila do pão, onde as pessoas já me conheciam e tinham um mínimo de certeza que eu ia dar conta do desafio. Calma que piora. Se eu vou deixar os outros decidirem quem eu sou, qualquer crítica ao meu trabalho quer dizer que eu não sou uma boa pessoa. Se eu foco em escrever bem, não em ser podcaster, tá? Se eu foco em fazer, em escrever bem, e aí alguém me manda uma mensagem dizendo que esse episódio aqui ficou uma bosta, eu vou ficar chateado, claro, né? Não tenho sangue de barata. Mas eu sei que o que ficou ruim foi esse episódio. Se muita gente manda mensagem toda semana, isso até pode querer dizer, né, que é melhor desistir dessa história aí de fazer podcast. Mas isso não diz nada sobre quem eu sou. Se a fila do pão não existe, isso quer dizer que ela não define quem eu sou. É o que acontece quando uma pessoa faz, né, ou fala uma besteira, o pessoal reclama, e a resposta que vem é: eu já tô nesse ramo antes de você nascer, olha tudo que eu fiz na minha carreira, como assim você vem me criticar? Eu não tô te criticando. Eu só tô dizendo que essa coisa aqui que você fez não ficou legal. E, né, vamos jogar real aqui, normalmente quem age assim é homem. A cabeça do sujeito que recebeu a crítica começa a achar que ele não é homem o suficiente. Seja lá o que isso quer dizer. Então, pera lá, o inverso também é verdadeiro. Para minha sorte, ninguém manda mensagem dizendo que o podcast ficou ruim, só quando eu falo de política. Eu de vez em quando recebo mensagem de pessoas agradecendo pelo programa, que adoraram, que passaram adiante, é legal pra caramba. Agora, isso me transforma em uma pessoa incrível? Tomara que você esteja fazendo que não com a cabeça agora, que o elogio só quer dizer que eu escrevo bem, que o que eu faço é bom. Já o carinha lá que é alguém importante, tem um cargo cheio de letras ou prêmios na prateleira, logo começa o quê? Logo começa a se achar um ser divino, merecedor de tudo que há de melhor, automaticamente um homem de verdade. Seja lá o que isso quer dizer. Tá? A vida é feita de sacrifícios. O truque aqui é escolher o que a gente está a fim de abrir mão. Tanto a galera do ser alguém quanto a do fazer coisas. Se eu foco em escrever, por exemplo, eu vou topar o que for necessário para seguir escrevendo e sacrificar o resto. Sacrificar, inclusive, quem eu sou. Não faz diferença se eu sou diretor-geral da porra toda ou se eu sou podcaster lascado pedindo coquinha zero. O que importa é o que eu faço. Me deixa aqui fazendo isso, que tá tudo bem. Do outro lado também, só que no sentido contrário.
Se o que importa é quem eu sou, eu vou topar o que for necessário para continuar sendo. O resto eu vou ter que sacrificar, é lógico. Tipo, sacrificar o que eu faço. É como eu falei para mim mesmo lá no Facebook quando eu estava quase saindo. Tá bom, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou fazer coisas que eu nem concordo, trabalhar para gente que eu nem gosto, mas tudo bem, porque o objetivo é ser alguém. O objetivo é a fila do pão. Tem uma expressão famosa que explica bem o que acontece quando se faz isso. É que a gente vendeu a alma. Você precisa agora, assim que acabar esse episódio, ir em boanoiteinternet.com.br/Discord para entrar lá na nossa comunidade show, o melhor Discord. Porque se já não bastasse todas as conversas que a gente tem lá sobre os episódios aqui do podcast, sobre filme, série, joguinho, livro, carreira, meme, claro, né, tem que ter meme, e agora tem até um canal novo só para falar das eleições, né, para quem tiver afim. Não é só apenas isso, tem novidade na área. Agora toda semana a gente faz lives só para conversar sobre os temas da semana, o que acontece no Brasil e mundo, e acima de tudo para se encontrar. Essa semana, por exemplo, a gente ficou conversando por mais de 2 horas com o Lucas Schuch sobre trabalho em tempos pós-pandemia, capitalismo tardio e todas essas coisas de quiet quitting aí que tá rolando direto no noticiário, nos podcasts, nos TikTok, essas coisas todas. Não é entrevista, não é podcast, também não tem câmera, é uma sala de bate-papo em áudio, onde todo mundo pode sentar na cadeirinha, entrar no papo e aí fazer uma pergunta ou só uma colocação, né? Tá tudo bem. E é só entre nós, não é YouTube, não é Twitch, não é pro mundo ver, é o encontro de quem acha que o Boa Noite Internet traz histórias legais, formando uma comunidade. E nem vem com esse papo de que, eu não sei usar o Discord, isso é coisa de jovem, não sei o quê. Se você já usou o Mirk, o chat do UOL, até o Slack no trabalho, então você já sabe tudo o que precisa para conversar lá. É uma sala de chat com mais emojis, é só isso. E é aberto para todo mundo, tá? Não precisa ser apoiador, então não tem desculpinha. Passa aí no boanoiteinternet.com.br/Discord e vem encontrar outras pessoas que pensam que nem você. Escolher entre ser ou fazer não tem nada a ver com eu ganho pouco, mas sou feliz, tá? Eu sei que a gente vive em uma sociedade, we live in a society, que paga mais para quem é e não para quem faz, fazer coisa de camponês, né, de operário. Mas não é isso. O que eu estou propondo aqui é escolher o tipo de plano de carreira. Tem CEO feliz e escritor infeliz. Eu lá na empresa Face, no mesmo emprego, no mesmo cargo, passei de extremamente feliz e satisfeito para desgraçado da cabeça, na hora que eu parei de me preocupar com o que eu fazia e só queria saber quem eu era e quem eu ia deixar de ser se eu saísse de lá. Eu ficava dizendo que não podia desistir, que eu tinha muito a perder. O CEO feliz é aquele que entende o que está fazendo ali. Sei lá, logo de cara deixar claro para todo mundo o que está todo mundo fazendo ali. Servir de exemplo, pensar a longo prazo, alimentar uma cultura saudável na empresa. Já o escritor infeliz é o cara que está preocupado com os likes, as entrevistas, o ranking dos mais vendidos, o próximo contrato. Tá cheio de guru aí vendendo a ideia de ser protagonista da vida. E aí muita gente entende que isso quer dizer ficar nos holofotes ou carregar o mundo nas costas, salvar o universo do Thanos. Ser protagonista é só não deixar os outros decidirem quem você é. E só se consegue isso focando no que a gente faz. Porque assim, vai soar budista pra caramba, mas a verdade é que ninguém é nada. A gente só faz coisas. Quem você é não muda a minha vida, só o que você fizer. Uma boa régua para entender se você foca em ser ou em fazer é a seguinte. Imagina o seu trabalho aí. Você ia continuar fazendo se ninguém ficasse sabendo que você faz aquilo? Você ia continuar se não precisasse mais de dinheiro? É o que acontece quando eu escuto a história de um jogador de futebol que foi pro outro lado do mundo, jogar em um time totalmente desconhecido. Às vezes eu penso, putz, que bosta, né? O cara tá precisando de dinheiro, teve que aceitar qualquer coisa. E muitas vezes é por isso sim, até porque o cara tem um monte de gente dependendo dele. Mas hoje eu tô aqui me perguntando se não é só ele pensando, caramba, estão me pagando pra jogar bola, não tô nem aí em que time que é. É claro que eu preferia que 1 milhão de pessoas apoiassem o Boa Noite Internet com uma coquinha zero, que ia ser um dinheiro gigante entrando todo mês na minha conta.
mas o número hoje está mais para 100 pessoas. Tudo bem, toda semana eu sento para escrever a newsletter, mesmo quando o podcast nem está no ar. É muito mais fácil saber quem a gente é, os outros dizem isso pra gente. É só pegar o cartão de visita e ver o nome do cargo ou a mini bio do LinkedIn. Já teve um tempo que era fácil saber o que a gente fazia, camponês, sapateiro, apertador de parafuso. Hoje a coisa ficou mais complicada. Toda vez que eu tomei alguma decisão de vida em cima do que eu ia ser, a história terminou mal. Quando eu aceitei o cargo com um nome bonito na empresa famosa, sem nem saber direito o que eu tinha para fazer e como eu ia fazer isso. Quando eu fui morar fora do Brasil, eu queria ser o cara que mora fora do Brasil. Quando eu resolvi casar, por quê? Porque era coisa adulta a se fazer. E assim, guiar a vida pelo que a gente faz não garante nada, tá? Eu já me meti em um monte de coisa que deu errado, que eu briguei com as pessoas, que depois eu vi que era quase um golpe, mas pelo menos no fim eu tinha alguma coisa para mostrar. Eu fiz alguma coisa, eu impactei a vida de alguém. Já nas coisas que eu só fiz para ser alguém, o que sobrou no final foi só uma linha bonita no currículo. Esse negócio de entender que o que eu faço é escrever ainda é complicado para mim. Pode ter a ver com o papo de que isso é coisa de artista, de intelectual, né? Trabalho braçal que enobrece o homem, até porque escrever não é exatamente o que eu faço. O escritor americano Chuck Palahniuk deu uma ótima definição do que é escrever quando ele foi no podcast do Joe Rogan. Ele disse que existe escrever e existe digitar. Escrever é mais do que apertar teclas de plástico. Para mim, escrever é olhar para o mundo, fazer perguntas e depois dividir com os outros o que eu descobri. É o que me ajuda a organizar a cabeça. Se depois disso vira um podcast, uma newsletter, um post emocionado no LinkedIn, uma palestra, um curso, aí vai depender. Mas é tudo a mesma coisa. Escrever dá trabalho demais. Eu já gastei mais de 20 horas essa semana só aqui nesse roteiro de 20 minutos. Já joguei um capítulo inteiro fora, já revisei, já mudei coisa de lugar. Eu não aguento mais escrever, eu nem sei mais se isso aqui tá fazendo sentido, mas o episódio tem que ir pro ar. Chega, tá bom assim? Porque é isso que eu faço. Eu escrevo. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere, editado pela Jéssica Correia. Ampere.